Olá, sou a aluna Lindianês Alves de Andrade, curso Licenciatura em Letra no Polo Juara MT. Orientador do estágio Natalino Souza Breve, meu RU 1740413, estou cursando o estágio supervisionado ensino médio, investigação do contexto escolar e observação de aula. O tema do meu estágio é ética e educação. E hoje eu vou passar para vocês um pouquinho da ética na história. O que é ética? História e resumo. O que é e como funciona a relação entre valores e comportamentos do ser humano? Você já deve ter ouvido a palavra ética sendo usada como um elogio, no senso comum, dizendo que uma pessoa age dessa forma quando faz algo consideramos correto. Mas afinal, o que é agir de maneira correta? Nesta aula, vamos estudar um pouco mais dessa disciplina, buscando entender sua importância para o desenvolvimento do pensamento filosófico e sua relação com a moral humana em diferentes contextos históricos. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da ética, tá bem? Na antiguidade, na Idade Média. Vamos entender um pouquinho mais de como surgiu essa ética dentro da educação. Qual a origem? O estudo da ética, em linhas gerais, compreende um ramo da filosofia, que estuda a ação humana a partir dos diferentes princípios e valores que a orientam. Esses valores são associados ao que consideramos bom, justo ou correto, e variam de sociedade para sociedade. A palavra ética tem origem grego, ethos, que significa costumes, caráter ou modo de ser. Sobre alguns aspectos, a palavra ética é considerada um sinônimo de moral, que vem do latim mos ou mor, e possui, na origem da palavra, o mesmo significado. Mas afinal, moral e ética são as mesmas coisas? E agora eu vou colocar um pequeno contexto histórico do que seria a ética. E também, como vimos na aula passada, que a ética seria esse caráter. E nós, como professores, temos que despertar a ética nos alunos, para eles estudarem um pouco do ser, dele como pessoa, tá bem? Ética na antiguidade. Ligado à filosofia, o conceito de ética surge na Grécia Antiga, durante o século V a.C., em um contexto de intensa reflexão a respeito das regras do convívio social. Os pensadores gregos buscavam entender o funcionamento do regime do comportamento humano. Na antiguidade, a ética compreendia o estudo das formas de se alcançar a felicidade, plenitude e o bem viver. Na Idade Média, como tentativa de relacionar as ações nas relações humanas, pensadores sofistas gregos entendiam que os princípios morais eram resultados da convenção social e não frutos de uma moral religiosa. Mas na Idade Média isso mudou. A filosofia foi dominada pelo cristianismo e pelo islamismo, fazendo com que a ética estudasse uma moral baseada na interpretação dos mandamentos e preceitos religiosos. No fim da Idade Média. Com o fim da Idade Média, os temas éticos da antiguidade foram retomados. Agora a ética teria base no pensamento humano e não em tradições religiosas. Mais uma vez, a ética voltaria a ser entendida por meio do que se alcançar a felicidade e o bom convívio social. Então, a ética,
um pouquinho do resumo do que seria a ética. Desculpa. Ética, moral, é um conjunto de regras que regem o comportamento dos indivíduos, enquanto ética é uma boa reflexão sobre seus valores. Conhecer e refletir sobre os valores morais e éticos humanos são de extremas importância para o convívio social. Então, isso seria um pouquinho referente à ética. A ética é o lado ser da pessoa. Então, ela tem um grande aval referente à ética e à educação. Então, como dizemos na primeira aula, hoje conhecemos um pouquinho da trajetória, né, da ética, tanto na antiguidade, quanto na Idade Média e no fim da Idade Média, como foi relacionado. Na antiguidade, eles foram tomados, né, pelo o comportamento humano, referente ao comportamento humano, convívio social. Então, isso era o que seria a ética. Já na Idade Média, eles foram dominados pelo cristianismo, onde eles optaram para interpretar dos mandamentos, né? E o preconceito religioso, os preceitos religiosos. Então, eles estudavam a ética em relação a isso, ao que as pessoas faziam com a interpretação dos mandamentos e os preceitos religiosos. E no fim da Idade Média, eles começaram de novo a estudar a ética como um hábito da felicidade, um convívio social, como as pessoas se conviviam, né, umas com as outras. Isso seria a ética. Dentro um pouquinho da história, né, um trajetório histórico da ética. Então é isso. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem o vídeo, que isso vai me ajudar muito no meu trabalho. Grande beijo, até o próximo.